Então, na questão de número 4, página 10, ela fala o seguinte: escreva o número representado em cada item, considerando as novas representações da unidade, do décimo e do centésimo mostrado a seguir. Então, um quadrado em azul grande representa a parte da unidade. Um bastão, no caso, décimos. E um quadradinho pequeno são os centésimos. Então, ele quer que você escreva da letra A até a letra F através da numeração decimal. Então, letra A é 1 inteiro e 28 centésimos, que é um quadrado grande, 2 bastões e 8 quadradinhos menores. Então, letra A, 1 inteiro e 28 centésimos. Letra B, tem um quadrado azul e tem 7 bastões. 1 inteiro e 7 décimos. Ou 17 décimos também, forma de leitura. Letra C, tem 2 quadrados grandes, um bastão e 8 quadrados menores. Então, 2 inteiros e 18 centésimos. Letra D, tem 2 quadrados grandes e 8 pequenos, que são 2 inteiros e 8 centésimos. Letra E, tem apenas, não tem parte inteira, repare que não tem parte inteira, que são as unidades, não tem parte inteira, mas tem 4 bastões e 4 quadradinhos pequenos. Então, 44 centésimos. E a letra F não tem unidade, não tem décimos, tem só os centésimos, tem 8 quadradinhos pequenos. Como é que eu leio? 8 centésimos. Então, temos práticos. 1,28, 1,27 a letra B, 2,18 a letra C, 2,08 a letra D, 0,44 E, 0,08 F. Então, essa é a questão de número 4. Questão de número 5. Considere um número 5.369 inteiros e 18 milésimos. Considere esse número. Responda as questões. Letra A. Qual é o algarismo da ordem dos milésimos desse número? Os milésimos aí é o número 8. Então, 8 para mim indica a ordem de milésimos. Então, 8. Letra B. Qual é o algarismo das milhares? Que é a ordem de 1000. Tem unidade simples, dezena simples, centena simples. Unidade de milhar, no caso, que é o número 5. Então, 5 representa a unidade de milhares. Letra C. Qual é o algarismo da ordem dos centésimos? Então, quem representa os centésimos aí é o número 1. Letra D. Como se lê esse número? 5.369 inteiros e 18 milésimos. Ou 5.369.018 milésimos. Vocês devem lembrar que eu passei que existem algumas formas de você ler um valor decimal. Você deve lembrar disso. Na página de número 11, tem agora frações e números decimais. É aquele que mostra a você como você vai escrever um decimal em fração e a fração em decimal. E se você observar, a forma de você ler, ela representa o que você vai escrever. Quando você fala décimos, é uma divisão por 10. Quando você fala centésimos, é uma divisão por 100. Quando eu falo milésimos, é uma divisão por 1000. Então, a forma de você ler, ela que te informa o que você vai escrever.
E mais, na transmissão online que eu passei, a segunda forma que você lê é a mais utilizada para transformar os números em frações. Por exemplo, na questão 1 do Investigue, ele começa em cima lá com o quê? 3,8, né? Poderia ler o quê? 3 inteiros e 8 décimos ou 38 décimos. O que são 38 décimos? 38 sobre 10. A próxima. 13,29. Como é que você lê isso aqui? Uma das formas de você ler isso aqui. 1.329 centésimos. Então, como eu li os centésimos, é algo sobre 100. O outro exemplo aqui, 0,123 ou 123 milésimos. É 123 sobre 1000. Então, a forma de você ler a fração, ou de você ler o decimal, ela vai ser a forma de você manusear, de você escrever a sua fração. E mais, a parte decimal, ela é fundamental. A parte decimal é a parte à direita da vírgula. Se for uma casinha só, é sobre 10. 2 casinhas, sobre 100. 3 casinhas, sobre 1000. Então, ele quer que você escreva agora, com base na observação que você notou nas frações anteriores, escreva uma forma de você representar essas coisas. Então, lembrem, para transformar números decimais em frações, escreve-se o numerador sem a vírgula. Escreve-se o numerador sem a vírgula. No denominador, vai ser uma potência de 10. Por exemplo, se você tiver uma casinha decimal, denominador 10, 2 casinhas, 100, 3 casinhas, 1000, 4 casinhas, 10.000, 5 casinhas, 100.000, e assim por diante. Então, essa é a forma de você transformar um número decimal em fração. Escreve-se o numerador sem colocar vírgula. Depois, você vai ver quantas casinhas decimais tem. Décimos, 10, centésimos, 100, milésimos, 1000. Então, guardem isso. Isso é muito importante. Toda vez que você criar frações decimais equivalentes, elas representam a mesma quantidade. Só coloque-se zeros a mais. Mas, no final, por ser frações equivalentes, a minha representação indica que são os mesmos elementos, são os mesmos fatores. Então, 7 décimos, 70 centésimos, 700 milésimos são frações equivalentes. Elas indicam a mesma porção de um inteiro. Então, quer dizer o quê? 0,7, 0,70 e 0,700 também são equivalentes. Eles indicam a mesma porção, a mesma parte de um inteiro. Isso é muito interessante e importante guardar. Página de número 12. Tudo até agora, ele está retornando aos capítulos anteriores de frações, principalmente nas frações equivalentes. As frações equivalentes, na qual você vai criar denominadores 10, 100, 1000, 10.000 e assim por diante, são frações que vão dar origem a fatores decimais. Então, página 12, questão de número 1, fala o seguinte: transforma as frações a seguir em fração decimal e depois em número decimal, aplicando
o método de você tornar a fração em fração equivalente. Então, letra A, minha fração era 1/2. 1/2, o denominador é 2. 2 é mais próximo de quem? De 10. Então, 1/2 vai virar uma fração equivalente a 5 décimos, que vale 0,5. 3/8. Como eu vou transformar 3/8 em uma fração decimal? Você tem que arrumar um número inteiro que, quando você multiplicar o seu denominador, você vai criar 10, 100, 1000 ou 10.000. Então, que valor vezes 8 vai dar uma potência de 10? Vai ser o número 125. 125 vezes 8 dá 1000. Então, 3 vezes 125 dá 375. Ou seja, 375 milésimos, que é igual a 0,375. E a última fração, 7/20. Eu quero escolher criar um elemento que seja múltiplo de 10. 20 para 100 aumentaria 5 vezes. Então, o que acontece com o denominador se faz a mesma coisa com o numerador? 7 vezes 5, 35. Então, 35 centésimos, que é igual a 0,35. Então, criar uma fração decimal é você arrumar uma forma matemática de transformar o seu denominador em potências de 10. No caso, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1.000.000 e assim por diante. Questão 2, página 13. Contorne as frações que possuem frações decimais equivalentes. Explique suas escolhas. Então, lembrando, para serem frações decimais, no caso, o seu denominador escolhido tem que ser múltiplo de 10, 100, ou divisor de 10, 100, 1000 e assim por diante. 1/7. 7 é um número primo. 7 é um número primo. E nenhuma potência de 10 é divisível por 7. Então, 1/7 para mim não tem como ser transformado em uma fração decimal. Agora, 1/16 tem? Tem. Só que é meio grandinho. É meio grandinho. 1/16 tem quando você multiplicar essa fração por 3.125. Olha bem, quando você pegar essa fração e multiplicar por 3.125, você vai achar 100.000. Então, 100.000 é uma potência de 10. 1/12 também não tem como você achar um valor que vezes 12 chega em 100, 1000 ou 10.000. Não tem como. Agora, 1/5 tem. Quando eu multiplico 5 por 20, 5 vezes 20 dá 100. Então, no caso, as frações escolhidas são 1/16 e 1/5. Ok? Página 13, questão de número 1, fala o seguinte: relacione cada fração ao seu respectivo número decimal. Então, tem lá a fração A, 121 décimos, a fração B, 1/2, a fração C, 15/8, a fração D, 75 milésimos, a fração E, 1/4, a fração E, 12 inteiros e 1 centésimo, a fração C, 1.835 décimos de milésimos. A fração A, ela vai ser igual a 12,1, ou 12 inteiros
e 1/10. A fração B, 1/2, é 0,5, ou 5/10. A fração C, 15/8, é 1 inteiro, 875 milésimos, 1,875. A fração D, 75 centésimos, é 0,075, letra D. A fração E, 1/4. 1/4 é 0,25, que a equivalente a ela é 25 centésimos, 0,25. A fração F, 12 inteiros e 1 centésimo, é 12,01. 12 inteiros e 1 centésimo. A fração G, 1.875 décimos de milésimos, é 0,1875 décimos de milésimos. Então, está na sua telinha a ordem. Ficou, então, o quê? F, A, D, B, G, C, E. Segunda questão. Obtém uma fração decimal equivalente às frações dadas. Em seguida, transforme em número decimal. Letra A era 19,25. Então, o que acontece? Eu vou multiplicar o numerador e o denominador por 4 para criar uma fração decimal. Ficaria, então, 76 centésimos ou 0,76. Letra B era 3/4. Vou multiplicar por 25 o numerador e o denominador. Então, ficaria 75 centésimos, que é 0,75. Letra C, 13/20. Vou multiplicar o numerador e o denominador por 5. Ficaria 65 centésimos, ou 0,75. Letra D, 17/5. Vou multiplicar por 20. 340 centésimos, ou 3,4. Letra E, 7/2. Vou multiplicar o numerador e o denominador por 50. Ficaria, então, 350 centésimos ou 3,5. Letra F, 33/20. Vou multiplicar ambos por 5. 165 centésimos ou 1,65. Aí ele começa a trabalhar agora a página de número 14. Que ele me dá inicialmente uma retinha numérica. Essa retinha está na sua telinha também. Está marcando 0, 1, 2, 3, né? E ele fala o seguinte: utilizando seus conhecimentos, letra A, de fração, o que representa cada um dos traços entre dois inteiros consecutivos? Entre dois inteiros consecutivos, para mim, representa a parte de décimos. Então, entre dois inteiros consecutivos é uma régua. É a parte de décimos. Marque na reta numérica o ponto cuja distância até o zero representa exatamente 4 décimos da unidade. 4 décimos, para mim, é entre 0 e 1. Eu vou contar do 0, 4 para tracinhos e vou marcar 4 décimos. Depois, ele pede para você marcar 23 décimos. 23 décimos está entre o 2 e o 3. 23 décimos para a gente é 2,3. Então, está entre o 2 e o 3. Ó, passou do 2, 3 tracinhos. 1, 2, 3 é 2, 3. É o que você quer. 23 décimos ou 2,3. Então,
Para você localizar, no caso, um número qualquer, um decimal, uma reta numérica, primeiro, é necessário que eu faça o quê? Divida a reta em décimos. Cada elemento é dividido em 10 partes. Dessas 10 partes que você localiza o que você quer. Tá?